Fala galera, beleza? Todo mundo bem? Espero que sim. Bem-vindos de volta ao canal Jornada DeFi, canal onde você acompanha minha jornada nesse faroeste que é o DeFi. Lembrando que nada nesse vídeo é dica de investimentos, eu sou um cara aleatório na internet que gosta de documentar a própria jornada. Galera, o episódio de hoje vai ser um pouco diferente. A gente não vai falar de uma renda passiva, a gente vai falar de uma renda ativa que depende de você ficar na frente da tela, vai depender de você ficar na frente do gráfico, mas que costuma ser uma boa oportunidade nesses mercados de baixa, igual a gente está vendo aí nas últimas semanas, né? Solana, Bitcoin, Ethereum, nada está performando muito bem. Se a gente for analisar um gráfico aqui de um dia, né, da Ethereum, a gente vê que ela chegou batendo 4.090 e agora está em 2.500, isso é uma queda praticamente de 40%. Então não é uma coisa lá muito promissora, né, para a gente poder criar, por exemplo, uma pool, ou a gente tentar se arriscar em meme coin, porque se o mercado não está absorvendo dinheiro nem nas maiores moedas, que a gente chama de blue chip, não vai ser na meme coin que o pessoal vai estar investindo dinheiro. Óbvio que sempre tem uma ou outra que vai fazer seus 20, seus 30x, só que a gente sabe que tem 100 meme coins criadas por segundo. E para você acertar essa que vai fazer 20, 40x, é muito mais arriscado esses mercados de baixa. Só que, se o mercado está de baixa, a gente tem uma possibilidade de ainda fazer uma renda chamada de futuros. Você provavelmente já ouviu falar de futuros, mas por não ser uma coisa muito familiar para todo mundo, eu estou fazendo esse tutorial não de como você vai acertar o trade do futuro, mas pelo menos como que você faz para ter a possibilidade de tentar fazer um trade de futuro e arriscar por conta própria, ok? Não é um mercado muito fácil, beleza? O futuros, né, eu considero a coisa que tem maior potencial de ganhos da cripto, mas também tem maior potencial de perda, né? Então, se você não é lá muito bom de trade, não é muito bom arriscar uma grande quantidade de dinheiro nisso aqui, beleza? Eu, por exemplo, boto uma quantidade bem pequena de dinheiro porque eu não sou muito bom de trade e quando você consegue uma alavancagem legal e acertar uma boa, os ganhos também são bem relevantes, né? Eu aqui, brasileiro, se eu ganhar $10 num dia, nisso aqui, pra mim tá lindo, já até paro e fecho o dia, beleza? Bom, tem várias corretoras, né, que a gente pode usar para fazer o trade. Infelizmente, a Binance não libera o trade de futuro para a gente aqui do Brasil. Agora, se você está em Portugal ou algum outro lugar do mundo que aceite, você pode fazer isso aqui pela Binance mesmo, que você deve ser mais familiarizado. Eu estou usando a Maxi, que é uma corretora um pouco controversa, porque ela aceita algumas moedas consideradas meme coins, shitcoins, né, a gente chama também. Vou dar um exemplo aqui, ó, da moeda que eu estava fazendo short recentemente, que é essa CatDog. Eu estava fazendo short nela porque eu estava acompanhando ela pelo Twitter, né? E ela é uma moeda que estava sendo muito manipulada e ela tá em queda há um tempão, beleza? Ó, cada setinha vermelha aqui é uma venda que eu abri e a verde é a hora que eu fechei. E num gráfico de 1 minuto, né? Isso aqui faz muito mais sentido. E no momento, inclusive, ó, estou com um trade em aberto aqui, perdendo 12%, beleza? Fui apostar numa voltinha aqui, ó, porque ela tá com essa manipulação, ó, quando você acha que ela vai cair, ela sobe. Quando você acha que ela vai subir, ela cai, beleza? E teve essa primeira queda, ela chegou a dar uma recuperadinha, eu não fechei o trade, agora tá caindo mais. Ah, que eu não botei um stop loss aqui ainda, mas eu vou acompanhar, porque eu tô vendo a manipulação dela. Então tá todo mundo achando que vai cair, provavelmente ela vai dar uma subidinha aqui. Mas isso aqui é um exemplo muito exceção da regra, beleza? Coisas que só acontecem na Maxi. Mas, vamos lá então. Primeira coisa que você tem que fazer é ter uma conta na corretora, beleza? Se você tem uma conta na Binance, você já deve ter habilitado, botado a sua documentação, tirou foto, né, da identidade e tal, para poder liberar você fazer depósito e saque de uma corretora. Eu também já fiz isso aqui na Maxi, ela também precisa tirar foto de documento para poder você ser liberado de fazer seus trades e saques, beleza? Bom, mas feito isso, né? Vamos botar um dinheiro aqui para Maxi, então. Então, a primeira coisa que você vai fazer é depositar alguma criptomoeda, beleza?
A Maxi, infelizmente, ela não tem a opção de você botar direto de real, ok? Igual a gente pode fazer na Binance. Então, se você nem tem uma carteira, uma MetaMask, uma Web Wallet, você vai ter que mandar dinheiro para a Binance. Da Binance, você vai ter que sacar para sua carteira. E dessa carteira, você vai ter que mandar para a Maxi, beleza? Até você pode mandar direto da Binance para a Maxi, só que costuma demorar 24 horas, 48 horas para o dinheiro chegar. E pela carteira é muito mais rápido, beleza? Bom, a primeira coisa que você tem que saber é que a gente vai precisar de USDT, ok? Bom, nessa carteira aqui, eu não tenho USDT. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mandar BNB, ok? Estou rodando aqui um BNB. Poderia ser DAI, que é uma stablecoin também, ou Ethereum, não interessa a moeda, beleza? É só você escolher e depositar. Então, eu vou escolher a moeda BNB, vou botar a da rede BSC, que é a que eu tenho, ok? A gente pode ver pelo símbolo dela aqui, ó, é do BNB, da rede da Binance, né, rede do BNB. E aqui está o endereço de depósito. Beleza, copiei. E o que eu vou ter que fazer com isso? Ó, eu vou no BNB e vou enviar, ok? Vou colar o endereço da carteira e vou escolher a quantidade de BNB. Vou botar aqui, ó, $50. Não vou botar tudo por futuro, não. Eu vou trocar um pouco por Solana que eu vou querer usar para fazer uma coisa mais tarde. A Web Wallet, especificamente, ela pede uma confirmação extra, beleza, de carteira, porque ele fala que essa carteira não está na sua whitelist, né? Tem esse esquema, tem esse sistema de whitelist na Web Wallet. Então eu vou clicar ali para confirmar, ok? Vou botar minha senha. Show de bola. Ó, permissão garantida temporária. Vou conferir 5 vezes, beleza? Não vai enviar para endereço errado, hein? Muito cuidado com isso, ó. O endereço aqui, ó, 0x2ff, termina com AD1. E também, ó, 0x2ff, termina com AD1. É esse mesmo, quantidade 0.1. Vou enviar. A taxa da rede da Binance é mais ou menos 10 centavos. Essa aqui foi 1. Acho que para enviar é menor, né? Tá me dando aqui um alerta, mas é só porque eu nunca fiz uma transação para esse endereço aqui. Coincidentemente, eu acho que eu nunca depositei BNB na Maxi. Só Ethereum e PLS, né, que é a moeda da Pulse Chain. Bom, vou então aceitar e confirmando, beleza. E vou esperar uns minutos, ok? Vou pausar o vídeo rapidinho. Ok, a gente consegue ver aqui embaixo, ó, todo o histórico, né? É engraçado, eu já tinha mandado BNB sim. Não sei porque alertou como se fosse a primeira vez, né? Mas, tá aqui, ó, depósito com sucesso, ok? Já fez a confirmação. E eu posso ver que na minha carteira tá aqui agora, $58. Só que o seguinte, como eu disse, a gente precisa de USDT. E eu tenho o quê? Eu tenho BNB, ok? Então não é a moeda que eu vou usar para futuros. Então, eu vou em Spot, beleza? Então primeiro eu vou aqui em Spot, show? E vou achar o par BNB USDT, porque eu tenho BNB e quero comprar o USDT. No caso, eu vou vender tudo aqui, ó, em troca de BNB, ok? Você pode ver que eu tenho 0.1 e 0 USDT. Botei pelo preço de mercado mesmo, que ele troca na hora, e também a variação está muito pequena, né? Então não faria muita diferença eu botar um outro preço, só quero vender se subir, então teria que ficar esperando, tal, não é a minha intenção. Beleza, $53 aqui. Lembrando, né, que tá falando 58 ali no total, porque eu já tinha uns $5 ali, né? E, por enquanto, tá aqui na minha carteira, mas ainda não tá na minha carteira de futuros, beleza? Então agora sim eu vou voltar lá no futuros. Olha a Cat Dog aqui, ó. Tá me lascando, né? Mas relaxa, eu não vou fechar e tudo bem, ó. Como eu disse, eu boto valores muito pequenos, ó, $1,50. Então mesmo que eu perca esse $1,50, não tem importância. Eu fiz um trade aqui recente também que ficou aberto mais ou menos umas 12, ou acho que 18 horas até. E chegou nesse ponto também, chegou de menos 60%, mas depois voltou e eu consegui ainda realizar um pequeno lucro nela. Então, para você passar o SDT lá do seu spot, que a gente chama da sua carteira, para o futuros, é aqui nessa setinha na direita, ok? Não sei se a tela vai estar cortando, mas logo aqui do lado do disponível tem uma setinha. Só clicar nela e aí ele vai falar para você assim, você quer tirar da onde? Do spot e mandar para o futuros, beleza? Tenho 50.
Não vou botar tudo, vou botar 20, mais para o propósito do vídeo, e transferindo. Ó, chega instantâneo, beleza? Tá aqui. Ok, vamos pegar uma outra moeda mais comum? Vamos botar Ethereum? Show de bola. Como eu disse, eu não vou falar os parâmetros aqui que você tem que usar. Você vai traçar Fibonacci, se você vai usar resistência e suporte. Aí a tática, né, a técnica é com você. Mas, vamos supor, você analisou o gráfico e você quer começar a fazer o trade. Bom, tem duas opções no trade de futuro. A primeira opção é você achar que o preço vai subir. E a segunda opção é você achar que o preço vai descer. E o interessante do futuro é a possibilidade de ganhar na descida do preço da moeda, coisa que você não consegue se você fizer um trade lá no spot, né? Você vai comprar a moeda e só vai vender se ela subir, senão você vai vender na perda. O futuro eu nem tenho o Ethereum na mão, só tenho o SDT. Então é ele que eu vou botar nessa aposta, né? Que eu vou chamar de aposta mesmo, né? Uma aposta meio fundamentada se você tiver uma leitura gráfica eficiente. E vou apostar aqui na queda, por exemplo, ok? Bom, primeira coisa que você tem que ficar ligado é na entrada do preço, beleza? Você pode escolher abrir o seu trade no preço que está agora, e para isso você vai deixar nesse market aqui, que significa que é o preço do mercado agora. É nele que você quer entrar. Se não, você pode deixar o seu trade programado, por exemplo. Se chegar aqui ó, em 2.510, aí que eu vou abrir meu trade. Então você pode ir aqui em Limit, ok? Limit, e escolher aqui o preço que você quer abrir o seu trade. Vou dar esse exemplo, 2.510. Beleza? Então a primeira coisa que você vai fazer é escolher o preço de entrada, ok? Fora isso, você vai escolher a quantidade de USDT. Você pode digitar, beleza? Quanto você quer, ou você pode rolar a barrinha para escolher a quantidade de dólar que você vai querer abrir para o trade específico, beleza? Por exemplo, ó, eu vou botar mais ou menos 10% aqui do que eu tenho. Vai dar aproximadamente, né, 2 dólares e 30. Você pode ver o valor que ele, na hora que você rolar a barrinha, ele vai estar ali embaixo, ok? Talvez no vídeo esteja cortando, mas você vai conseguir visualizar aí tranquilamente que aqui embaixo tem um campo chamado margem, que é o quanto você vai estar usando para esse trade, ok? Antes de abrir o trade, você tem que levar em conta outras coisas. Primeiro, tem dois tipos de trade. Ó. Tem o tipo que a gente chama de isolada e a cruzada. Isolada significa que você só vai usar esses 2 dólares e 30 aqui. Se eu botei 2 dólares para o trade, eu só vou fazer o trade com 2 dólares. Então, se o preço for totalmente ao contrário do que eu esperava, eu posso ser liquidado e vou perder esses 2 dólares. A cruzada é um pouco mais arriscada, porque mesmo se chegar em 100% contrário do que você está esperando, você ainda não vai perder, o seu trade não vai fechar, não vai ser liquidado, que a gente chama. Ele vai começar a usar o capital que tem reservado ali no seu disponível. Então, todos os meus 23 dólares poderia ir de arrasta. Poderia perder esses 23 dólares se eu não fechar esse trade, se eu deixar ele aqui e o preço continuar indo ao contrário, né? Por exemplo, apostei que vai subir e não para de cair. E cai absurdamente. Então, além desses 2 dólares, ele vai começar a pegar capital do meu disponível para poder continuar nesse trade, tendo a possibilidade de eu perder todo aquele 23 dólares num trade só. Então, isso aqui é muito arriscado, é só para galera muito avançada ou para alavancagens muito pequenas. Beleza? Então, vamos falar dessa alavancagem agora. A alavancagem é o seguinte, eu tenho 2 dólares para o trade, ok? Mas eu posso escolher aqui, ó, lá em cima, do lado do botão isolado, né? Quanto que eu vou usar de alavancagem. Por exemplo, se eu estou usando 2 dólares e boto 100x alavancado, é como se o meu trade estivesse sendo feito com 200 dólares. Como assim? Vamos supor, o preço da moeda Ethereum, ela varia 1%. Vamos supor, ela caiu 1%. E você apostou que ia subir, né? Então ela caiu 1%. Significa que você vai estar perdendo 1%, não dos 2 dólares. Você vai estar perdendo 1% dos 200 dólares. Porque você está alavancado 100 vezes. Outra maneira de pensar é o seguinte:
Se o preço cai 1% e você alavancou vezes 100, para você caiu 100%. Ou seja, vai liquidar 100% do trade que você botou na mão, ok? Então tem que ficar muito ligado, principalmente em mercados que são muito voláteis. Botar uma alavancagem dessa aqui, o preço anda um pouquinho, já pode ser liquidado. Lembrando que, como eu disse, né, um mercado de muito potencial. Se você acerta o trade, né, se ele sobe, você ganha também, com 1% de variação do gráfico, você ganharia 100% do montante que você botou para o trade. Então, se você bota $100 e acerta isso, 1% já ganha mais $100, ok? Ou perdeu os $100 também, caso o preço vá para o lado errado. Mais uma coisa sobre a alavancagem também que é interessante, é você levar em consideração a liquidez da moeda, ok? A gente pode ver que a Ethereum, por ter muito capital na Ethereum, né, um market cap de bilhões, eu posso alavancar até 200 vezes, porque a variação do preço costuma ser mais lenta. Então, para a Ethereum cair 10% é uma coisa assim, difícil de acontecer em poucos minutos, né? A gente viu que ela caiu quase 40 aqui desde as últimas semanas. Mas, se você for fazer um trade num gráfico de 1 minuto, de 5 minutos, difícil ter um 10%, 20% de variação no preço. Então, a variação ali da Ethereum, coisa de 1 minuto, vai ser o quê? 0,1, 0,3, né? Por isso que a alavancagem pode ser muito grande aqui para Ethereum. Já na CatDog, ele não me permite, ó. O máximo que eu posso chegar na CatDog aqui é 20x, 20 vezes, porque é uma moeda com pouca liquidez, um market cap muito pequeno, então as variações dela já são na casa do 3% em 1 minuto. Não é uma moeda que tem tanto capital assim para absorver essa variação. Então, qualquer capital que alguém bota ou tira da CatDog já faz o gráfico se movimentar muito. E a própria corretora nem te deixa alavancar muito, porque não seria viável, ok? Seria quase impossível esse trade ficar aberto ali mais de 10 segundos. Bom, voltando para Ethereum. Então, vou botar aqui uma alavancagem. Eu estava usando 70, né? Se você reparou aí. Vou botar aqui para o vídeo, ó, 30, ok? Só para você ver como é que funciona a variação do preço. Então, lembrando, eu escolhi que é isolada e escolhi 30x de alavancagem. E vou botar aqui, ó. Lembra que eu botei no preço lá por 2.510, né? Vamos supor que eu acho que ela vai chegar aqui e vai subir depois disso. Então eu vou abrir um long. Cliquei, confirmei. Pode ver aqui ó, no 2.510, que é o preço de abertura. Nesse preço, né, estaria usando aqui $1,69 mais ou menos. E vou abrir esse long. Ó, ele fica aqui até no gráfico. Então, se o gráfico bater aqui, já abriu a operação e ela vai ficar aparecendo aqui embaixo para você. Então, se você tem uma leitura gráfica boa, você pode deixar várias ordens em aberto aqui e ir dormir, ver no outro dia como é que está esse trade seu. Outra coisa, tem uma maneira muito mais fácil também de você abrir esse trade olhando pelo gráfico. Simplesmente aqui, ó, você quer abrir nessa casa aqui de 2.500, vamos supor. Tem um maisinho aqui do lado do gráfico que você pode clicar, escolher mais ou menos a quantidade de dólar. Não a quantidade de dólar que você vai usar exatamente, já com a alavancagem. Vamos supor, $100 estaria mais ou menos o equivalente a 3, ok? Para esse preço. E aí você simplesmente também abre o long e está aqui para você, ok? Não vou deixar eles em aberto, ok? Só foi para exemplo, vou fechar, simplesmente cancelar a ordem. Você pode cancelar por aqui também, ó, as suas ordens em aberto, elas ficam aqui, ó. Você pode ver Ethereum, 30x no preço tal. Eu posso cancelar por aqui também. Show de bola. Agora vamos ver aquele trade lá da CatDog que está em aberto. Quais as opções que a gente tem depois que o trade está em aberto? Ó, posso fazer o seguinte, posso dar uma automatizada aqui também. Vamos supor que eu quero adicionar um take profit. O que é take profit? Vamos supor, se o preço subir 50%, eu fecho esse trade no lucro e está fechado dinheiro na carteira, beleza? Você pode escolher em porcentagem, ok? Se subir 50, né? Ou se subir uma quantidade exata de dólar. Se eu ganhar $1. Aí ele vai mostrar para você, isso seria 67% de subida. Então você estaria fechando o seu trade nessa porcentagem, ganhando $1, ok? Esse reverse ainda significa que além de fechar o seu trade,
ele vai abrir um outro na direção contrária. Então, você está no long, né? Você está apostando na subida do preço. Então, se ela chegar nesse valor, eu vou tirar o lucro, vai fechar esse trade e vai abrir um short, apostando na queda do preço ainda, ok? Mas esse recurso também considera um pouco avançado, porque demanda muita leitura gráfica, uma precisão quase cirúrgica, né? Uma coisa que eu gosto de fazer muito também é só fechar parcialmente. Deixa eu voltar aqui para o ROI, né? Vamos supor, se a moeda sobe 50%, em vez de tirar todo o lucro de uma vez, eu tiraria 50%. Significa que ainda ficaria metade ali, né, do meu trade em aberto, mas 50% já estaria na carteira, diminuindo assim bastante o risco de você sair na perda desse tipo de trade, ok? A mesma coisa serve para o stop loss. Significa que é o contrário, né? Se você acha que se o preço cair 50%, eu aceito a perda, fecho o meu trade, vou para casa chorando, mas não perco 100% pelo menos, ok? Pararia nos 50%. E a mesma coisa, você pode escolher pela quantidade de dólar e também você pode fechar parcialmente. Vamos supor, se ele cair 50%, eu vou fechar metade, eu vou fechar só 20%. Né, para diminuir um pouco o risco, aceitando um pouco de perda, já perderia nesse momento aqui, ó, 16 centavos. Ainda sobraria um tanto aqui para mim ainda em aberto, ok? Eu vou botar um aqui, só para vocês verem no gráfico, beleza? Vou botar 50 para cima e 50 para baixo, vou confirmar. Ó, automaticamente já aparece aqui no gráfico aonde está o seu stop loss e aonde está o seu take profit. Então, se o preço chegar aqui embaixo, vai fechar minha transação e é isso. Aceitei a derrota. Ou se chegar aqui em cima, vitória, dinheiro na carteira, operação fechada. A Maxi é muito visual, eu gosto disso. Ó. Você pode também, visualmente, mudar aqui aonde vai ser o seu take profit. Vamos supor que você fez a leitura gráfica, você acha que vai romper toda essa lateralização aqui, vai voltar lá para cima. Aí você bota aqui, seu take profit lá em cima, seria um lucro muito maior caso chegasse lá. E o stop loss também. Vamos supor que o preço está chegando aqui, eu falo, pô, mas deve estar quase na hora da reversão. Você pode também mudar ele manualmente e ficar de boa. E deixar ele mais para baixo ou mais para cima. Obviamente, você tem que respeitar o seu preço de liquidação, né? Se você reparar na CatDog, que eu fiz um long de 6x apenas, ó. Se o preço chegar nesse daqui, ó, nesse 3421, eu vou ter perdido 100%, ok? É chamado aqui, ó, de preço de liquidação. Então, se eu for olhar aqui, ó, 3421, estaria por aqui, ó. Então, mesmo se eu quiser botar um stop loss abaixo disso, ele não vai me permitir. Ó, o seu preço tem que ser maior do que isso, porque você vai ter fechado o seu trade, ok? E uma coisa interessante também do stop loss é que, vamos supor, o preço subiu. Ele já está aqui em cima, ó, não está lá no meu take profit ainda. Ele está lá quase chegando, mas eu já estou num lucro legal. Você pode botar o seu stop loss para aqui, assim, ó, para garantir, entendeu? Tipo assim, já estou em 80% positivo, mas eu vou deixar um aqui no 50%. Se ele recuar, pelo menos já estou no lucro de 50% e não preciso ficar esperando ele voltar lá para o meu stop loss lá embaixo, né? Ou bater lá em cima no take profit para fechar esse trade. Você já garante um lucro botando o stop loss logo abaixo ali mais ou menos do preço que está no momento. Ele não vai deixar eu botar aqui em cima porque obviamente o preço está lá embaixo, né? Ó, ele fala que tem que ser mais baixo do que o preço atual. Por isso que eu estou falando, se o preço subir, você consegue botar um stop loss um pouco abaixo para garantir já o seu lucro e não precisar ficar olhando o gráfico o tempo inteiro. Bom, e tendo feito isso, né, a gente pode tirar o olho do gráfico, se você tiver feito sua análise certinha e confiar, porque uma das coisas mais importantes na cripto é paciência, beleza? Não faz um trade com emoção. Que, tipo assim, eu aqui agora, ai meu Deus, tô perdendo 22%, já era, vou fechar. E aí tomaria uma perda. E aí, vamos supor, o gráfico sobe, eu fico chorando. Poxa, eu poderia ter deixado em aberto e tal. Então você tem que ter uma estratégia bem estruturada, ok? Não haja na emoção. Mas, nessas semanas de baixa, é muita notícia, né? Se você está acompanhando aí a Ethereum, tá rolando esse FUD, né? Esse medo do Vitalik vendendo Ethereum, então tá todo mundo meio assim. Então é um mercado que tende a baixa, apesar de num minuto aqui tá meio em alta,
voltando aqui para 1 hora, a gente pode ver que teve uma queda expressiva, né, em pouco tempo, por conta de notícias. Então, aquele ditado, né, "vendo as notícias", é isso aqui. Você sabe que tá rolando muita notícia ruim sobre uma moeda, você vê o momento gráfico aqui, ó, perdendo um pouco de força, talvez seja um momento interessante para abrir um short, ok? E o contrário também. Ah, tá todo mundo falando de Ethereum de novo, o Vitalik esclareceu tudo, o dinheiro tá entrando de volta. Você pode também, baseado nas notícias, pensar em abrir um long em uma moeda ou outra, ok? E tendo feito isso, né, tá automatizado praticamente, você não precisa ficar olhando o gráfico o dia inteiro. E mais uma coisa, você pode deixar tudo isso já feito, esse take profit e o stop loss, já na hora que você abre o trade. Então vamos dar um exemplo aqui. Ó, eu vou botar o preço de mercado aqui para Ethereum, beleza? Deixa eu voltar pro gráfico de 1 minuto. Ó, eu acho que vai cair, vamos supor. Então eu vou abrir aqui, ó, preço de mercado, significa que é o preço que está agora, show? Vou botar aqui 10%. E antes de abrir, já escolhi a alavancagem, né, 30, né? E antes de abrir, eu vou clicar aqui, não nesse do long, tem um do lado aqui, que é o short aqui, que eu acho o seguinte, eu tô falando para corretora. Eu vou abrir um short. O meu take profit vai ser 50%. Então, se eu abrir aqui no 2.515, 50% significa que o preço vai ter chegado em 2.473, ok? E, ao mesmo tempo, meu stop loss, vou botar aqui também de exemplo, 50%, significa que o preço vai ter subido até 2.557 e minha operação vai ser fechada ali também. Obviamente, um stop loss de 50% quase nunca é usado para essas moedas maiores, né? A não ser para essas meme coins aqui. 50% é normal. Mas para um Ethereum, para um Bitcoin, é meio difícil você tomar 50% de stop loss, né? A não ser que você esteja alavancando tipo 200 vezes. Mas, feita a sua análise ali, você pode botar um menor. Vou botar aqui, por exemplo, ó, 15, só para a gente ver, ok? Bom, então eu já fiz todo esse setup antes de abrir o trade. E na hora que você abre, vamos fazer aqui agora, ó, abrir o short, 1,60, ok? Só para vídeo, né? Ó, repara que o meu stop loss está ali em cima, ok? Então se o preço bater lá em cima, significa o 15%, e vai fechar a minha operação. E o meu take profit está lá embaixo, ó, porque 50% seria uma variação bem grande, né, no gráfico de 1 minuto. Então, se o preço chegar aqui, eu teria feito lucro também e pegaria 50% do valor da minha operação de vez. Beleza? Ó, para você ver como que eu sou bom no trade, ó. Achei que ia cair, já tá fazendo o quê? Subindo. E você consegue ver as suas operações aqui embaixo. Olha a CatDog, estava em 20, pô, estava em 33% para baixo, agora está em 11 só. Então, essas moedas aqui é muito risco, ok? Tem que saber mais ou menos aonde você está pisando para poder entrar nesse tipo de operação. E a Ethereum, ó, tá aqui 1% para baixo, mas é o que eu digo, não faça trade com emoção. Deixa o seu stop loss chegar, porque muitas vezes, não só em futuros, né, qualquer trade, a gente vende ali na perda e logo depois vem uma reversão que faz a gente ficar triste, né, de ter fechado esse trade antes. Mas um leve adendo, né, se eu esqueci de comentar, você pode fechar manualmente também o seu trade. Você pode simplesmente, ó, escolher aqui embaixo, né, na sua ordem aberta, quanto que você quer fechar. Vamos supor que você já está aqui num lucro, sei lá, de 20%. E aí você quer vender metade, por exemplo. Ah, já lucrei 20% e tal. Então você escolhe por aqui quanto você vai fechar. Se escolher um preço específico, tipo 2.600, ele vai acabar abrindo um take profit para você, mas no caso esse aqui é um short, né? Deveria ser o contrário, botar 2.300, por exemplo. Ele já abriria um take profit para você, mas você tem a opção de botar em market e fechar aqui na hora, beleza? 50%, por exemplo. Vou fechar aqui para você ver o exemplo. Ó. Então, ó, escolhi
hã, a quantidade, né, que seria metade daqui, 50%, escolhi o preço atual e fechar esse vou fechar metade desse trade. Tá saindo 0 a 0 aqui praticamente, né, tá indo e voltando, ok. Se você quiser também, você não precisa fazer isso tudo, você pode simplesmente clicar em Flash Close, que ele vai fechar instantaneamente tudo aqui que você tem, beleza? Normalmente ele tem um slipagezinho aqui, ó, que acaba dando uma variaçãozinha, né, um pouco maior, por ser uma fechada flash, que eles chamam. E aí vou fechar aqui também para vocês verem. E pronto, ó. Já tá tudo aqui fechado de Ethereum. E ó, já saiu meu take profit lá de cima, daqui de baixo, esqueci que é um short. Já saiu meu take profit aqui de baixo e saiu o meu stop loss lá de cima, porque toda a operação foi fechada. Beleza? Então é isso, galera. Espero que tenha sido útil esse vídeo. Lembrando que não é dica de investimento. E se você tiver qualquer dúvida, entre no Telegram do canal. A gente está sempre lá para responder dúvidas. E você vai ser muito bem-vindo, ok? Valeu, galera. Não esqueça de deixar o like. Até o próximo vídeo. Fui.